Olá, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos começar para valer o nosso curso Comida de Pensar. Recebemos bastante gente já, não está todo mundo, mas em respeito aí a todo mundo que conseguiu, que pôde também, né? Porque tem gente que às vezes não tem a capacidade, não tá, enfim, com a sua rotina adaptada para chegar nesse horário. A gente vai começar. Então, começamos logo antes. Rosualdo, meu amigo, beleza? Começamos apresentando um pouco da Escola de Humanas. Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, quiser saber um pouco mais, pode entrar no site www.escoladehumanas.com.br e ali vão ter várias informações para vocês. Mas agora a gente vai falar sobre comida de pensar. Por quê? A gente vai falar de comida de pensar porque a gente está pensando demais na comida de comer e a gente está esquecendo de se alimentar da comida de pensar. É por isso. Então, a comida de pensar, ela vem justamente entendendo que a gastronomia é um campo que ele não é, ou não exige dele, uma coisa muito simples. Não é apenas uma relação da gente com a comida de uma forma direta, mas sim uma teia complexa de saberes e de fazeres que transformam a gastronomia nesse campo ou nesse objeto de estudo e de atuação que é super diverso, mas a gente tem ficado sem compreender ou sem ver mesmo na nosso dia a dia, na nossa formação mesmo, essa complexidade sendo atendida ou sendo respondida. Obviamente que todos nós, as instituições de ensino, nós professores, acadêmicos, pesquisadores ou não, nós estamos trabalhando na cozinha, ou nós que estamos empreendendo na área da gastronomia, estamos colaborando para isso. Só que a gente não tem um lugar para ser esse fórum concreto de conversa sobre o pensamento da cozinha e tudo mais, sabe? Eu me espelho, de uma certa forma, no simpósio MAD, vocês já devem ter ouvido falar, principalmente a galera aí que é muito ligada na gastronomia, dos eventos e tal, um evento internacional produzido pelo René Redzepi, do Noma. E o simpósio MAD, ele tem como uma das propostas, além da parte de fogão mesmo, de cozinha, de tentar pensar na gastronomia. Do mesmo jeito, o outro simpósio do... Ai, gente, aquele restaurante de São Sebastián, catalão, do Luiz Adoni, esqueci o nome agora, Mugaritz. Mugaritz promove também, numa Bienal, uma conversa com essa expectativa, essa perspectiva intelectual de pensar o alimento, ou a comida, ou, enfim, todos os nomes que a gente pode dar para a gastronomia, ou que a gastronomia pode abordar. E aí, quando vocês me perguntam sobre ciências gastronômicas, ou quando eu trago esse tema ciências gastronômicas, o que eu estou querendo responder é: sim, gastronomia não é outra coisa senão um objeto que é atacado ou abordado por diversos saberes e fazeres, ou seja, diversas ciências. Só que a gente vai fazer um percursozinho aqui para poder chegar de novo de volta às ciências gastronômicas, tá, gente? E para isso eu vou voltar aqui para nossa apresentação, compartilhar aqui de novo a apresentaçãozinha. Gente, funcionou tão bem, as coisas funcionam tão bem no teste, né? E depois na hora, pronto, agora foi. Bem, este sou eu, Guilherme Lobão. Eu sei que muitos de vocês me conhecem. Eu vou falar rapidamente sobre a minha atuação. E eu sou jornalista como formação, né? Engraçado quando a gente fala assim, o que você é, o que você faz, a gente sempre fala da nossa profissão, né? Ou do nosso trabalho, do nosso emprego. É impressionante o nível de reducionismo, né, que a gente se acostumou nessa vida corrida, né? Que tem um trabalho no centro de tudo, assim. Então,
eu acho que seria bem mais interessante falar assim, e aí, você faz o que da vida? Aí você fala assim, cara, eu faço um ótimo omelete, eu faço caminhadas e jogo vôlei, entendeu? Informalmente, nos finais de semana, de vez em quando, sabe? Tenho dificuldade de cumprir a dieta. Enfim, aí você fala um pouco sobre você mesmo, né? E não só sobre, tipo, eu trabalho ali, eu trabalho acolá, sou formado em tal coisa. Mas, enfim, eu sei que para esse caso, que é um caso que eu estou me apresentando como professor de vocês aí para essa jornada, mais um companheiro, na verdade, de jornada, um guia, metafísico ou não, um guia, e eu estou resumindo aí quem sou, um professor de humanas. É assim que eu estou trabalhando nesse momento. É uma escolha de carreira e de vida que eu comecei a fazer. Venho do jornalismo, no qual eu trabalhei sempre no jornalismo cultural por muito tempo. Isso foi muito importante para a minha formação. E eu acho que todos vocês que têm uma ligação forte com a cultura, vocês têm uma ligação forte com as artes, conseguem perceber o quanto que isso impacta, influencia a forma de pensar, né, de uma forma tão positiva, inclusive. Então, eu, a partir de 2010, começo a atuar com gastronomia no Jornal de Brasília, escrevendo sobre gastronomia, com um programinha que eu tinha lá também na TV web do jornal. E depois eu abro minha própria editora de gastronomia, chamada Editora Pesto, pela qual lançamos a revista Chef. Alguns de vocês talvez lembrem-se, circulou em Brasília, em Goiânia, no ano de 2012, com 5 edições. E afundou dentro da crise editorial, uma crise de empresa nova também, sem recurso e tal. E depois disso, fui trabalhar na Veja Brasília como crítico de restaurante, assim, e repórter também de gastronomia, e teatro também, e cinema, e mais tudo que aparecesse. Depois disso, eu fui atuar na Secretaria de Cultura e, paralelamente, eu fazia meu blog, terminei meu mestrado em audiovisual e fui chamado pelo Metrópolis para ser crítico de restaurante do Metrópolis. E eu atuei no Metrópolis até dezembro de 2019. Não daria para atuar mais do que isso, porque em agosto do ano passado eu fui então para a Universidade de Ciências Gastronômicas de Polenzo, na Itália, pela CAPES, como bolsista, para fazer meu estágio doutoral. Bem, para quem não conhece, a Unisg, né, a Universidade de Polenzo, também é chamada de Universidade do Gosto. Eu coloquei em alguma das nossas cartas de notícias enviadas para vossos e-mails. E também é a Universidade do Slow Food, ou seja, ali em Bra, onde nasceu o movimento Slow Food. E tem essa universidade que, de fato, eu não vou negar, me influenciou também nesta abordagem que eu estou trazendo. Porque lá eles já trabalham na perspectiva das ciências gastronômicas. Inicialmente, eu só pensei que era um nomezinho mais chique, sabe? Para dar um pouco mais de bope. Pode ser também, gente. Pode haver uma certa pedância nessa brincadeira. Mas, por outro lado, aí, pesquisando mais a fundo, eu entendi que, opa, faz muito sentido a gente começar a abordar as ciências gastronômicas. Eu não estou dizendo que as ciências gastronômicas estão acima de qualquer outra coisa, gente. Tá? Perfeito? É uma das grandes, das múltiplas abordagens possíveis, e a gente vai falar sobre isso. Não, calma aí, calma aí. Teremos para o nosso curso Comida de Pensar, para quem, depois da aula magna, falar assim, massa, vou fazer esse curso, a gente tem uma convidada especial que vai abrir o nosso módulo de cultura, chamado A Comida Fala, com o tema gastronomizações e gastronomias. Então, será aí, conhecida de algumas, a nossa professora Tainá Zanetti, especialista no Cerrado, professora doutora gastrônoma acadêmica lá da UNB, e ela vai dar então uma das aulas do curso para vocês, né, baseado inclusive na tese que ela fez, que trazia com força essa ideia da gastronomização. É importante a gente saber o que significa gastronomização, porque ele é um super processo contemporâneo que mudou toda a forma com a qual a gente se relaciona com a comida, gente. Do campo à mesa mudou. Então a gente vai derrubar alguns mitos, inclusive, e alguns mitos da nova cozinha,
desse processo aí de gourmetização também, que a gente vai entrar, da recepção ou da percepção da comida pelas diferentes mídias. Então, por favor, prestem atenção no que a Tainá tem a dizer em uma das nossas aulas. Será no segundo módulo, tá? O primeiro será comigo, porque eu sei que no final do primeiro módulo vocês já estarão cansadas e cansados da minha beleza. Então, aí, vou introduzir para vocês a Tainá Zanetti para dar uma folga. Bem, o programa, começando agora. Aula magna, Introdução às Ciências Gastronômicas, Sociedade, Cultura, Ação e Pensamento. E a gente vai dividir o nosso programa. Vocês vão receber nos seus e-mails daqui a pouco, e também no site vai estar atualizado daqui a pouco, logo depois da nossa conversa, vai estar atualizado o nosso programa. Vocês já devem ter baixado, já devem ter visto o plano de aula, e aí ele mudou só um pouco, tá? Foi um ajuste que eu fiz, muito mais para atender tanto a participação da Itainá, como também para poder trazer para vocês o que eu percebi a partir do formulário que vocês preencheram. Então, vocês preencheram esse formulário, eu consegui ver muitas das histórias, das bagagens de vocês, e com isso eu fiz uns pequenos ajustes no nosso programa. Tá? E esse programa ele pode ser ainda ajustado ao longo do curso, mas será um ajuste feito em parceria com vocês que estiverem comigo. Sociedade, a gente vai falar sobre o ato de comer, as histórias dos vencedores, que é a história que a gente sempre aprendeu. A gente vai também falar da história pelo contrapelo, para usar um termo do Walter Benjamin, falando sobre brasilidades e afrolatinidades. No programa original, a gente estava falando só de latinidades. E latinidades tem um problema etimológico aí. Porque quando a gente fala em cultura latina, a gente, na verdade, está sucumbindo à ideia da latinidade como o que ela significa, que é a colonização europeia da América Latina. Então, por isso que eu coloquei, então, as brasilidades primeiro e as afrolatinidades, ou seja, o processo já com um rompimento histórico, um rompimento necessário para a gente poder olhar para a nossa história a partir do nosso olhar, gente, um olhar brasileiro, um olhar que fora colonizado e que agora a gente tem nossa chance de falar. E para mim isso foi muito importante na experiência lá em Polenzo, porque eu pude me colocar dessa forma, sabe? Então é bem interessante, você ouve e convive com gente que está dos dois lados, né, dos múltiplos lados da história. É uma comunidade internacional na universidade lá. Então tinha amigos tanto da Moçambique, a Islândia, Japão até o Reino Unido, um monte de brasileiro, uruguaios, enfim, gente tudo quanto é canto. Isso é muito bom, enriquecedor. Cultura, gastronomias e gastronomizações, que a Tainá vai trazer para a gente, mídias e imaginários, filosofia, estética e transcendência. Eu vou adiantar para vocês que é o seguinte, neste curso, a gente fala sobre tudo aquilo que não se deve falar ou não se deve discutir. Pelo menos que a gente aprendeu que não se devia falar nem discutir. Então, falaremos de, enfim, futebol, religião, sexo e o que mais? Política, sim, claro. Não existe gastronomia sem política. Passa por política. Toda decisão da mesa vai passar ou vai simbolizar um gesto político. Ação e pensamento já é essa combinação de tudo aquilo que a gente vai aprender colocado na nossa relação com o mundo. Então, relacionamento é algo muito importante para a finalidade desse curso, que é essa ideia de que nós somos seres que nos relacionamos não só com nós mesmos, entre nós, né, mas com o meio em que vivemos. Então, a gente vai falar sobre biodiversidade, ecologia, soberania alimentar, ativismos, políticas públicas e contemporaneidade, que vai ser a cereja do bolo para a gente poder falar sobre pensamento. Bem, começando então ciências gastronômicas, eu já vou sair do slide, só para vocês não ficarem vendo o slide aí, para a gente conversar um pouco mais de perto. Mas ciências gastronômicas a gente vai só pensar esse percursinho aí, ó. Era dos gourmands, artes culinárias, gastronomia e Senhor dos Anéis. Saiu errado aí o acento. Mas sim, Senhor dos Anéis. Eu vou explicar depois, é só uma brincadeira de nerd.
Bem, eu vou interromper o nosso compartilhamento. Vamos falar aqui um pouquinho mais pertinho. Aproveitar que vocês não se cansaram ainda da minha beleza. E a gente vai poder, então, falar sobre o que são esses, enfim, esses teminhas, subtemas, digamos assim, que eu coloquei para a gente conversar. Bem, primeiro, a ideia de lançar luz sobre o tema da gastronomia já nos leva a pensar o seguinte: da onde veio, quem foi que inventou esse termo de gastronomia? Tá? Eu não vou ficar dando spoiler nesse sentido para a aula da Tainá, mas a gente vai fazer uma breve passagem para a gente poder compreender as ciências gastronômicas, ou o uso dessa terminologia, a partir da nossa relação histórica e também a nossa relação hoje profissional, né, que se tornou da gastronomia. Né? Primeiro vale dizer o seguinte: eu não estou aqui propondo nem querendo incentivar um debate semântico sobre o que nomezinho está certo. Tá? Gastrólogo, gastrônomo, gourmand, gourmet, guriço, chefe, cozinheiro. A gente não vai debater isso neste momento, mas podemos debater também. Tá? E podemos discordar. Uma coisa bacana que eu trago, que eu peço para vocês, sintam-se livres a discordar. Ela fala assim: olha, você fez essa abordagem, mas eu penso de outra forma. Porque é assim que a gente constrói o pensamento crítico, entendeu? A partir desse tipo de discordância. Então, eu não estou falando de discordância daquele debate de polarização. Isso aí a gente deixa para a galera que está sem, como eu posso dizer, está com ódio no coração. Aqui a gente vai trabalhar com amor no coração. Então, a gente vai conversar uma boa sobre as ideias, né? E como a gente vai trazer todos esses temas, a gente vai falar sobre política, futebol, religião e sexo, então é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um debate super interessante, centrado, racional e respeitoso. Um spoiler para iniciantes. Eu sei que muita gente aqui não o é, mas eu quero contemplar vocês. E vocês não se sintam iniciantes como uma coisa assim ruim, tá? Pejorativa. Pelo contrário. Iniciantes talvez nos terminhos que a gente usa, né? Da galera da gastronomia para usar, entendeu? Os mise en place, os grand manger da vida, essas coisas esquisitas, essas francesadas. O spoiler que eu quero dar para vocês é o seguinte: ninguém faz gastronomia para virar um chefe bacanudo, sensacional, com programinha na GNT. Perfeito? Você não vai ser um chefe, aliás, entendeu? E você não é um chefe, sabe? É isso que a gente precisa entender. E outra, você não precisa almejar ser um chefe, porque eu acho que a gente passa tanto tempo da nossa vida assistindo o Chef's Table, que tem nos enganado de uma forma que não é só positiva, tá? Eu sei que ele é bonitinho pra caramba, mas eu vou problematizar o Chef's Table aqui pra gente. Então, a gente fica sonhando com essa coisa, né, do chefe, essa coisa bela, essa coisa super ultra estética de que a gente vai se tornar essa pessoa influente no mundo e a gente vai transformar vidas e tal. A gente vai sim transformar vidas e essa é a ideia, mas não importa se é por parte da mídia ou pela televisão, ou enfim, vai ser do nosso jeito. Então, cada um vai ser cada um. Então, é o seguinte: que nome é esse que a gente vai dar para a pessoa que fez a tal da gastronomia? Bem, é um debate complicado, né? Nossos amigos aí que já são gastrólogos formados, nossos amigos já são professores universitários em gastronomia, sabem muito bem disso. O que acontece? O gastrólogo é o termo que a gente usa oficialmente, formalmente, para o tecnólogo de gastronomia. Só que até esse termo, ele está dependendo aí de um desses debates, esses ping-pong que acontece no Congresso. Eu não lembro o número da PL que regulamenta a profissão do gastrólogo, né? Vocês podem colocar no comentário aí no chat, se vocês lembrarem, mas é um PL de 2011, um projeto de lei de 2011, e que eu fui dar uma olhada para ver qual situação que estava, e a última notícia que eu tive foi que no ano passado, 2019 já, 8 anos depois, ele tinha voltado da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para uma outra. Enfim, essas confusões aí que eu acho que quem pode explicar melhor aí, ó, Saboia, beleza, meu querido? Aí, o camarada que entende aí desse processo lá dentro, pode dar uma ajuda para a gente aí. Bem, e outro termo que a gente vai ter muito comum para ser usado é o termo de gastrônomo. É o termo que usa lá em Polenzo, na Universidade do Gosto, né? Slow Food.
E o gastrônomo nada mais é do que um termo inventado, sabe? Que é um termo bacana, um termo que fica até, eu acho, sonoramente melhor, né? Tem muita gente que tem problema com gastrólogo. Eu prefiro me apresentar como chefe, porque se eu falar assim, eu sou gastrólogo, alguém fala assim, astrólogo? Entendeu? Nenhum problema com astrologia, gente, mas, enfim, as pessoas se confundem, enfim, e acontece esse negócio. Mas, gente, vamos aceitar a complexidade do mundo e vamos seguir em frente. Então, seja você um gastrólogo, seja você um gastrônomo, o importante é só entender que são termos que foram usados e que ainda estão nesse debate, porque o debate acerca da gastronomia é algo muito novo. A gastronomia em si é muito nova, sabe? E se a gente for pegar um percurso histórico que a gente está falando, tudo começou com muito pedantismo, lá com Brillat Savarin, né? O pessoal que já estudou história da alimentação ou que vai estudar, vai chegar nesse nome fatalmente. Se você não conhece o Brillat Savarin, a gente coloca aí como uma sugestão de leitura para vocês conhecerem, mas basicamente foi um grande gourmand aí da história. Ele era um cara super rico, um francesão, e ele foi o camarada que criou um monte de regra aí para o que é comer bem. Então ele falava assim, o vinho deve ser trocado toda hora porque o gosto vai amarga, não sei o quê. Então ele cria uma série de regras no seu livro A Fisiologia do Gosto. Bem interessante o livro, bem importante para a gente, mas a gente não pode deixar de notar que há um pedantismo muito pesado ali. Ele é francês. E é claro que esse livro ele sucumbe, né, ao Zeitgeist, né, ao espírito do seu tempo. Ele foi escrito, então, em 1800, né, e alguma coisa, logo depois da Revolução Francesa, na verdade. Né, foi, então, já 1900. Né? E foi um livro sobre comer bem, sobre restaurante, super complexo o livro, super interessante, importante da gente conhecer se a gente quiser entender um pouco mais nessa parte histórica da coisa. Mas ele, então, vai trazer muito a ideia do gourmand, que é aquele camarada que é conhecedor, connoisseur de cozinha, de comida, de alta gastronomia. E agora a gente chega num lugar em que a gente já tem até o termo baixa gastronomia, já tem várias brincadeiras, né? E isso não importa muito se é alta ou baixa gastronomia. O que importa é que, a partir dali, esse conhecimento gastronômico ele estava sempre vinculado a uma esfera da aristocracia. Até hoje, a gente consegue perceber, a gente percebe que há um movimento muito grande ainda de pessoas mais ricas conseguindo falar mais sobre comida, porque mais sobre restaurante, porque tem dinheiro no bolso, então conseguem ter a experiência do restaurante. Né? E se a gente está falando em termos de Brasil, a gente tem gente que nunca colocou o pé num restaurante na vida. Perfeito? Não como a gente entende o tal do restaurante, né, com serviço de garçom e tal. Bem, no ambiente academicão, das pós-graduações da vida, surgiu a necessidade da gente diferenciar os termos da gastronomia. Começa, então, com a ideia de artes culinárias. Já devem ter ouvido. Se lembra de artes culinárias? Vocês peguem, se você conta da complexidade da gastronomia. Porque a arte culinária, a gente está falando da culinária, a gente está falando do saber fazer, né, dessa prática. É claro que a Cordon Bleu, por exemplo, hoje, ela começa já a se adaptar para esse novo tempo em que se pensa a comida. Não estou falando que o pessoal não está pensando comida nas instituições, gente, mas de que a gente está propondo pensar por outros ângulos também. Perfeito? Mas ficou muito conhecido como estudos da alimentação, generalizado como estudos da alimentação, esse campo da gastronomia. E depois estudos gastronômicos, enfim. Hoje, o mais aceitável, ou mais aceito, na verdade, nos estudos acadêmicos em torno da alimentação é um nome em inglês chamado Food Studies, ou seja, estudos da comida. Se você for olhar os congressos internacionais, né, o pessoal no mundo inteiro, das grandes conferências, das grandes publicações científicas da gastronomia, tipo Gastronômica, que é uma das revistas, né, muito legais lá dos Estados Unidos, vão fazer essa referência ao campo de gastronomia como Food Studies. É uma forma de abranger mais esse campo. Mas, independentemente desses estudos todos, a gente não pode deixar de levar em consideração que estudos da alimentação envolvem a todos nós que estamos aqui reunidos em mais uma pancada de gente. Por quê?
Olha só, eu anotei aqui, ó, funções químicas, biológicas, nutricionais, neurológicas, sociais, antropológicas, linguísticas, veterinárias, agronômicas, comunicação, filosofia, etc. Então, tudo isso pode confrontar o tema gastronomia, gente. Todo mundo está autorizado a fazê-lo. E quando a gente fala sobre ciências gastronômicas, a gente está tentando buscar ou reivindicar uma centralidade da gastronomia nesse processo de pensamento, entendeu? Se vocês não estiverem me acompanhando, gente, se tiver qualquer dificuldade, joga no chat. Daqui 15 minutinhos, 15 minutos não, daqui 5 minutos, eu já vou abrir para a gente poder fazer comentários, para vocês tirarem alguma dúvida, entendeu? E depois eu volto para a nossa aula, sabe? Então, ciências gastronômicas é um termo então que não está tão popularizado. Eu sei que Polenzo usa, e não vejo isso de uma forma normalizada em tantas outras instituições. Eu vejo aqui e lá em algumas publicações, sabe? Usando esse termo. E quando eu falo de ciências gastronômicas, eu estou fazendo uma relação, uma correlação aí com as ciências humanas, por exemplo. As ciências humanas nada mais é do que você colocar a humanidade, o humano, como centro de uma questão a ser confrontada ou estudada. Então você tem aqui o humano. E aí você tem a sociologia, a filosofia, não sei o quê, parará, parará. E aí você vai ter fazer que nem o Ciro Gomes, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente vai conseguir envolver a questão humana por diversas ciências. É a mesma coisa com as ciências gastronômicas. É uma ideia de você colocar a gastronomia nesse centro para poder envolver todas essas áreas, todas essas ciências que podem contribuir para a construção de um pensamento gastronômico, ou de pensar a gastronomia. Né? Bem, então a gente já falou das humanidades, da gastronomia, e agora a gente vai ver um pouco do lugar da gastronomia na cultura, na sociedade, e na ação e pensamento, que eu estou colocando junto aí. De alguma forma, vocês vão perceber ao longo do curso que o mais legal que a gente está pensando aqui em trazer é que a gente vai sim ter algumas referências acadêmicas bem estruturadas, bem fortes, assim, bem pesadas, para nos ajudar a esticar um pouco a corda do pensamento, sabe? Vai doer um pouquinho. E a gente vai trazer também muita sabedoria popular. O que seria de nós sem a oralidade, gente? Perdemos boa parte da nossa história, na verdade, a maior parte, eu diria, da nossa história, aniquilando o povo originário dessa terra. Entendeu, meu povo? Então, o que acontece? Silenciamos os irmãos indígenas por tanto tempo, e que agora a gente tenta preencher esses buracos que já não existem mais. Por que essas aldeias, por que esses povos foram dizimados? Porque eles perderam as suas próprias origens, seu próprio contato com os antepassados. E aqui a gente tenta fazer um esforço também de se reconectar a eles. Tá? Porque a gente tem uma ementa brasileira, se a gente for falar de Brasil, mas no mundo inteiro também a gente consegue fazer essas abordagens, que é muito diferente dos outros, sabe? A gente vai ter que confrontar temas como o racismo, né? Por exemplo, a gente sabe que o acarajé só se tornou aquela coisa bonita de comida de rua, mostrado pelo David Gelb no Chef's Table, Street Food, comida de rua, por conta do racismo. E o David Gelb foi muito cuidadoso em não criar muita polêmica. E aí eu já mostro um pouco do meu problema com o programa do Chef's Table, que é super rico, tá, gente? Mas que traz essas cisões, entendeu? Então, você tem um racismo que relegou o acarajé, por exemplo, a ser uma comida de rua nas ruas de Salvador, porque o povo não queria os negros ocupando os mesmos espaços que os brancos no período pós abolição da escravatura. A abolição da escravatura. Perfeito? Então, essa é uma das questões que a gente está confrontando a partir dessa ideia, desse pensamento descolonizado, né, decolonial, que chama-se, né, nos estudos, que também vai ter espaço aqui. Perfeito? Então, vamos voltar aqui, vamos abrir, né, primeiro para
para as perguntinhas, para algumas dúvidas. Pessoal, eu não sei se vocês colocaram no chat. Vocês colocaram no chat alguma coisa? Não, mas se vocês tiverem alguma dúvida, manda bala. Pode abrir o áudio, levantar o dedo e falar. Alguém? Só carregar aqui meu computador, que está quase acabando. Aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Alguma questão? Alguma dúvida que ficou? Alguma besteira que eu falei que vocês falam assim, meu Deus, nunca ouvi um... Até o momento não, mas com certeza vai surgir mais para frente. No início, assim, ficou um pouquinho difícil de formular, mas vamos seguir, não, sem problema. Legal. Ô, Guilherme, até agora o que você falou está bem interessante. Não tem nenhuma dúvida assim pairando pelo ar, não. Mas está ótimo. Perfeito. Como a amiga falou e a colega falou, mais para frente, quando começar a problematização, vai ser mais interessante, vai ter mais coisas. Legal, vamos lá. Vamos lá, porque hoje a gente já aborda, na aula de hoje, assim, ó, pá, a gente já vai falar de futebol e sexo. Entendeu? Daqui a pouco eu apresento para vocês por que a gente vai falar sobre isso. Bem, deixa eu voltar então aqui para a apresentação, fazer a tal da compartilhamento de tela maroto. Ficou pequenininho, mas eu acho que agora não funcionou. Funcionou. Futebol, gente. É isso que a gente vai falar. Do 2-1 ao 7-1. A gente aqui, nossa geração aqui, né, não vai se lembrar do 2-1 a não ser pelos registros históricos. Se bem que 1950 é aqui, né? Temos gente que pode estar aí ainda, que viveu aquele momento. O 2-1, meu povo, foi sofrido, né? E Nelson Rodrigues falava que a gente nunca iria ter um sofrimento tão grande como o 2-1. E aí não é que o ano de 2014 veio com gosto, não só na esfera do futebol, né? Mas veio com gosto e trouxe aí o 7-1 para a gente. Bem, basicamente, o problema, Nelson Rodrigues vai falar, o problema do scratch, ou seja, da seleção brasileira, não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais, um texto clássico que eu vou compartilhar com vocês como uma das sugestões de leitura. Essa é a primeira que a gente está trazendo enfim, a segunda, na verdade, dica bibliográfica, né? A primeira foi a Fisiologia do Gosto, mas depois a gente vai relacionar todas aquelas que a gente passou. Algumas delas eu vou poder passar para vocês o texto na íntegra, tá? Alguns livros a gente não vai ter para compartilhar, obviamente, mas muitos textos que a gente vai tratar ao longo do curso todo, para quem for fazer o curso todo, vai receber aí os textos escaneados, o famoso Xerox, né? Fiz lá na Xerox. O complexo de vira-latas, que o Nelson Rodrigues falava lá, a gente usa até hoje para poder se referir ao brasileiro por todos os aspectos que envolve nós, povo brasileiro. E eu estou falando de brasileiro muito porque eu acho que 100% da nossa turma aqui agora é de nacionalidade brasileira. Se não são, por favor, digam aí. Fala assim, eu sou italiano, sou parará. E o problema da gastronomia brasileira não é mais de alimentação, nem de técnica e nem de tática, absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. Esse texto serve para qualquer coisa dentro do nosso espectro cultural brasileiro, dentro da nossa brasilidade.
o futebol é uma arma super importante, é um traço super característico, tão característico quanto a nossa própria gastronomia. Só que a nossa gastronomia, ela vive uma crise, um complexo de vira-latas desde sempre. Pude perceber isso um pouco mais a fundo, estando fora aí nesse último ano. Vivendo lá na Itália, e você fica assim, nossa, o pessoal se importa pra caramba com gastronomia aqui, né, meu povo? Então é meio assustador. Na verdade, até demais. É até um orgulho exacerbado que eles vão carregar na sua fala, né, na forma como eles tratam a sua alimentação, entendeu? Então, eu estava na casa do meu... Eu prometo que durante o curso todo eu não vou ficar falando muito de mim, não, né? Só vou dar esse exemplo aqui. Eu estava na casa do meu vizinho, de porta, lá da Itália, é um senhor de 78 anos, pessoa mais fofa do mundo. E aprendi muito com ele, muita coisa e tal. E a esposa dele, dona Graziella, me mostrou aí as receitas dela para o pimentão amarelo assado que ela fazia com um molhozinho de atum com anchova. Era anchova? De atum com anchova. E aí eu experimentei aquilo e falei assim, uau, gostoso e tudo mais. E aí eu falei para ele assim, vou fazer lá em casa, que eles me deram a receita, né? Eu falei assim, acho que vale aqui colocar um alhozinho, meter uma pimenta. E aí os camaradas ficaram super ofendidos. Falaram assim, não, você não vai fazer isso não. Não pode. Não pode. Sabe? Você está manchando a minha gastronomia. É claro que ele não falou que estou manchando a gastronomia dele, mas ele falou que não podia. Sabe? Mas eu, na calada da noite, no meu próprio fogão, com meu próprio pimentão amarelo, despelei aquele bicho e fiz ele assado e meti o alho, a pimenta que eu queria e tudo mais. E ficou ainda melhor. Mas eu não quero me orgulhar disso, me vangloriar disso, mas pelo contrário, para entender que o italiano, ele se orgulha mesmo da comida ruim dele, entendeu? Mesmo da falta de tempero, da falta de gosto, sabe? E é assim, cara. Entendeu? E a gente, italianos e goianos são assim, amor. Ó, como filho de goiano, eu tenho metade do lugar de fala, mais ou menos, tá? Mas o piqui deixa você colocar várias coisas ali dentro, tá? Você pode colocar gueroba, pode colocar giló, pode colocar o que for, entendeu? Que não vai ser um problema tão grande. Eu falo disso, gente, e trago aqui esse dado alarmante, que deveria ser super alarmante. Sim, Isabel, os goianos são muito orgulhosos mesmo. Eu acho assim, os baianos também são orgulhosos. Você vai ter... Ó, o Simval já está falando, a gente não tem comida ruim, somos os mineiros. Essa briga é muito saudável. Entendeu? Essa disputa é muito saudável. O problema é quando essa disputa é usada, e aí a gente fez isso, tá? Por muito tempo, quando é usada para fins preconceituosos. E foi o que aconteceu, como a gente falou, da comida baiana lá no... Chegando depois da retirada, do êxodo de muitos nordestinos para São Paulo, procurando chances e tudo mais, no início do século XIX. Foi isso que aconteceu, entendeu? Os baianos eram tratados, então, justamente com esse tom preconceituoso. A comida baiana era rejeitada, o tempero baiano, sabe? E é isso que a gente costuma fazer com o diferente. A gente o rejeita, sabe? Em vez da gente poder correr atrás dele, sabe? A gente precisa entender, pessoal, que olha só, o homem branco resolveu atravessar o mundo inteiro atrás de tempero porque ele não aguentava mais comer aquela comida insossa da veinha, entendeu? Então foi isso que aconteceu. A busca por temperos é o grande fato histórico, foi o que gerou as grandes navegações, foi o que gerou as grandes colonizações, inclusive, porque os britânicos chegaram lá na Índia e falaram assim, rapaz, cara, essa comida é boa demais, esse tempero é bom demais, a gente não tem nada, a gente tem aquelas batatas e sal. E olha lá. E aí matou metade do povo, obrigou a outra a conhecer a língua deles, a instituir a língua deles, e piriri, e comer a comida deles, mas aí o indiano ficou bravo. Aí o indiano falou assim, não, meu querido, sabe?
Você pode me colocar o que for, mas o tempero da minha comida você não mexe. O tempero é uma forma de resistência. Quando a gente faz essas disputas regionais, que são super divertidas, porque o mineiro isso, porque o baiano aquilo, porque a gente que é do sul, porque a gente que é do... Sabe? A disputa da muqueca, né? A muqueca capixaba, a muqueca baiana, o que é muqueca, o outro é peixada. Isso é super divertido, porque isso mostra que o tempero é um elemento de resistência cultural. Então, o tempero baiano, ele vai resistir às transformações, ele vai resistir ao racismo e aos preconceitos da vida, sabe? E eles vão se resistindo aí pro resto da vida. Quando você chega num lugar estranho, e aí você pega principalmente o Velho Mundo, a Europa, você percebe que os europeus, dentro de suas regiões, ou seja, o italiano dentro da Itália, ele vai ser muito resistente à comida nova. Só que você tem uma imigração ali tão forte, que vai trazer tantos temperos novos, que aquilo vai, de alguma forma, influenciar principalmente a juventude. Uma coisa que eu notei que foi muito engraçada é isso. Nos restaurantes japoneses, aqueles restaurantes japoneses commodity, né? Aqueles que faz sushi de abacate, sushi de morango, eu já falo sobre sushi de morango daqui a pouco, são frequentados pela juventude. Os italianos mais velhos, eles não conhecem aquele negócio, eles não comem aquilo, entendeu? Eles têm um pavor daquele troço. Então é muito interessante que esse processo de globalização, na verdade esse processo local, né, que é a globalização local e tudo mais, ele vai causar mudanças grandes na nossa sociedade. E uma grande mudança que está causando, um grande resultado que a gente tem na pesquisa do IBGE deste ano, é essa que vocês estão vendo na tela. 41% da queda do consumo do feijão e do arroz registrado entre 2003 e 2018. Nessa mesma pesquisa, fala que os ultraprocessados, o consumo dos ultraprocessados, aumentaram 54%. Olha só, perdemos, cara. O 7-1 não é nada diante disso, entendeu? Desses números alarmantes que a gente está vendo. Então, basicamente, esses números refletem a falta de reflexão que a gente tem deixado no campo da gastronomia. É o pensamento, a educação, é isso tudo, esse esforço que vocês estão fazendo, vocês que estão ligados, interessados em cultura. Tem gente aqui que tem perfil de Instagram, né, bacana sobre isso, de educação, de conteúdo mesmo, que vai trazer informação, que vai confrontar, que vai, enfim, colocar essa pauta e falar assim, olha, a gente é do time do arroz com feijão, entende? Por quê? Porque o arroz com feijão, ele representa uma identidade. Então, 41% na queda da identidade brasileira entre 2003 e 2018. Foi isso que aconteceu. E 54% de aumento na perda da identidade. Entende? Na adoção de um outro tipo de identidade. Então, você tem um processo que muitos chefes, inclusive de cozinha, ou cozinheiros, estão emplacando. Alguns que estão aqui estão fazendo isso, que eu sei, que é de pegar e se ligar de volta ao campo, de fazer todo esse processo. Mas, gente, permitam-me problematizar isso, que até esse processo do campo à mesa é um processo que eu posso dizer fantasioso, não no sentido de que não exista, mas no sentido que ele é um processo da gastronomização. Houve uma gastronomização, que foi transformar esse campo, transformar essa mesa numa mesa gastronomizada, ou seja, com o toque de um gastrônomo, seria mais ou menos isso. Vou deixar a Tainá falar sobre isso mais para frente. Isso nos traz a esse estudo de caso. Nossa, caiu minha foto. Cadê? Deixa eu só interromper o compartilhamento, gente, porque deu algum bug aqui na minha fotinha. Tem umas fotos bem engraçadas que eu coloquei para você, sabe? Eu vou minimizar só para ver se aparece. Não apareceu, não carregou, infelizmente. Mas, enfim, o estudo de caso que eu trago para vocês é esse do viralatismo à brasileira. É o novo prato no cardápio de você, brasileiro. O nosso viralatismo
já chegou no nosso cardápio, a gente sabe disso. E quando eu falo isso, eu não estou falando nem dos movimentos mais puritanos que pregam a volta do campo à mesa. Eu estou falando, inclusive, da comida ogra, trecheira, essa coisa que a gente vê e a gente morre de rir, a gente acha uma piada no YouTube. A gente está falando do viralatismo até mesmo na perspectiva ou na comparação das nossas podreiras. Por exemplo, a gente faz brincadeira, faz piada conosco mesmo acerca da nossa pizza com bordas. Então agora tem pizza com borda de coxinha. Eu tinha foto da pizza com borda de coxinha. Então imaginem uma foto da pizza com borda de coxinha. E aí você fala, só brasileiro mesmo para ter uma pizza com borda de coxinha. E aí, eis-me na Itália, e aí eu descubro que esses safados desses italianos, entendeu? Colocam batata frita e salsicha Viena em cima da pizza. Então, meu querido, o problema não é que o italiano não aceitaria isso nunca na pizza, é que você, brasileiro, não se aceita. Esse que é o grande problema. Então, façam as pazes com a borda de catupiry. O pessoal criou até agora a pizza com borda de borda, né? Que é só as bordinhas, assim, até o meio. Só que o italiano conseguiu criar, sabe o quê? Que eu vi lá, pizza com borda de espaguete. Você abre a borda da pizza, sai um espaguete lá de dentro. Olha só, entendeu? Aí depois o italiano vai reclamar de ketchup da pizza, gente. Isso aí não é nada. Isso aí é só para ferir o orgulho de paulistano, muito filho de italiano, né? Porque os italianos mesmo já deixaram quieto esse negócio. O outro caso é que a gente fica comendo o nosso sushi de morango com Nutella e fala assim, só brasileiro mesmo. E a gente esquece do fenômeno dos mukbangs. Vocês conhecem os mukbangs? Esse eu tenho uma fotinha aqui para mostrar. Foi a única que sobrou, não sei porquê. Aí, ó. Essa mukbang aqui, ó. Olha só o que ela está fazendo. Mukbang é esse fenômeno que nasceu na Coreia, de jovens coreanos que comem grandes porções de comidas das mais diversas e esquisitas possíveis na frente de uma webcam, sabe? Lembra muito, e aí a gente começa já a falar sobre sexo, que lembra muito esse movimento das webcams, né? Esse movimento do tirar nudes. É como isso, é um movimento pornográfico. De fato, é a pornofood, é isso aí. Vamos falar sobre pornofood também lá para frente, mas aqui, nesse estudozinho de casos que a gente está trazendo, é o fenômeno dos mukbangs. Olha o que eles estão fazendo com morango. Eles procuram o maior morango que existe no mercado e coloca todo tipo de porcariada dentro de qualquer coisa ou qualquer suporte que possa envolver qualquer coisa que você possa colocar ali dentro. Ou seja, um pão, nesse caso, um waffle. Um waffle, morango e chantilly. Só que a ideia dessa mocinha, magrinha, e aí que me dá raiva, né? Porque eu não faço isso em todo esse tamanho, ela come esse tanto de coisa numa sentada na frente da sua webcam e mostra para você que vai dar uma curtida nisso e vai chegar a 500k de views. Perfeito? Nessa mesma toada do orgulho, né, que a gente está falando, eu vou descer assim, gente, porque eu estou com algum problema na apresentação. Aqui tem a foto. A gente está falando desse orgulho, o italiano versus o brasileiro. Aí é esse o caso que eu estou trazendo, porque foi o que eu mais próximo de mim, o que estou estudando nesse momento. O italiano, ele tem muito orgulho das maluquices que ele cria. O brasileiro, ele faz meme com isso. E aí a gente tem um caso muito interessante, não foi um caso que foi inventado no Brasil, mas foi um caso que foi adotado no Brasil, obviamente, como qualquer uma dessas modinhas gastronômicas, que foi o famoso hambúrguer de miojo. Tá aí uma fotinha do hambúrguer de miojo. Então, pegou-se o lamen instantâneo, cozinhou-se e depois fritou, sei lá como é que fez isso, entendeu? A galera pode explicar aí melhor, porque eu realmente nunca fiz. Mas isso me ajudou a pensar numa coisa. Eu pensei assim, ora, eu tô achando um nojo esse tal desse lamen, desse hambúrguer de lamen. Meus ex-alunos, né, podem até lembrar de que eu falava muito mal dessas coisas. Né?
Pois é, eu mudei de ideia. Não mudei de ideia no sentido de que acho agora uma coisa sensacional e boa. Não. Eu mudei de ideia porque eu entendi que o mesmo fenômeno que te traz ou te dá o hambúrguer de miojo foi o que te traz também a lasanha do Máximo Bottura, da Osteria Francescana, que foi o primeiro restaurante do mundo em 2018. O primeiro restaurante do mundo pela revista Restaurante, dos 50 melhores restaurantes do mundo. Um dos grandes pratos, e aí você vai ter, inclusive, na primeira edição, vocês lembram do primeiro documentário do Chef's Table? Era sobre essa lasanha. A lasanha chamada A Melhor Parte da Lasanha. E, de fato, a melhor parte da lasanha é aquela crostinha, né, queimadinha, não sei o que, parará. E eu comecei a refletir o seguinte. Eu fui ver o vídeo do Bottura fazendo esta lasanha. Você sabe como que ele fez essa lasanha? Ele cozinhou uma porção de espaguete, colocou no liquidificador e bateu. Se a mesma pessoa que inventou o hambúrguer de miojo fizesse isso, você estaria com nojo. Mas como foi o Chef's Table que mostrou isso? Como foi aquela seleção de imagens super ultra bem produzidas, sensuais, que fez aquilo, apresentando o melhor chefe do mundo para vocês, aquilo se torna algo de dar água na boca. Entende? É o mesmo fenômeno. É o mesmo fenômeno. O fenômeno da gourmetização. Então, é isso que a gente precisa começar a pensar também, gente. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, isso é horrível, e aquilo ali é sensacional. Só que quando a gente percebe, eles são parte do mesmo projeto, ou do mesmo fenômeno, perfeito, que acontece. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando isso para a gente falar assim, discordo, concordo, acho ruim, acho bom. É para a gente pensar mesmo, para a gente conseguir entender que existem complexidades para além disso. Igual o papel do merchan, do galerista, do curador no campo da arte. Tá vendo? É uma relação possível de se fazer. Entendeu? Podemos fazer essa relação por quê? Porque a gastronomia, bem como a arte neste caso, ela vai ter o seu problema, a sua crise estética. E quando eu falo de crise estética, eu não estou falando dessa figura visual. Tá? Então, uma coisa que a gente vai colocar, e esse é o meu tema central, né, de pesquisa, que é a estética da comida, a gente vai pensar de uma forma um pouquinho diferente. Quando a gente for falar de estética da comida, a gente não está se referindo, aqui pelo menos, à forma como o prato foi montado, as características visuais desse prato. Não estamos. Porque a estética acontece por meio de todos os nossos sentidos. E quando eu falo dos sentidos, eu não estou me referindo a paladar, tato, olfato, visão e audição. Eu estou me referindo também aos extrasentidos. Se a gente pega um pouco da nossa sabedoria milenar do Oriente, eles estão trabalhando ali com outras percepções de sentido, entendeu? No próprio Zen budismo, você há outras percepções de sentido, entendeu? Você vai ter, por exemplo, um sentido que é o sentido da felicidade. Traz felicidade. Olha só que coisa doida. Não é algo que você encostou, ouviu, viu, falou, sentiu no seu paladar. E aquilo é um sentido. Ou seja, há extrasentidos para a gente perceber alguma coisa. E o sentido que eu estou trabalhando com mais força nesse momento é o dos imaginários. Gente, como que a imaginação, ou como os imaginários, ou como esse fenômeno de percepção que a gente tem aí de perceber qualquer filme, por exemplo, uma música, um vídeo e tudo mais, como que a gente já não projeta naquilo que a gente está saboreando, vendo, ouvindo ou tocando, a gente projeta toda a nossa história. A gente projeta nosso conhecimento, nossos preconceitos, a gente projeta nossas expectativas, e isso tudo são imaginários. Então, eu gosto de afirmar que gastronomia é obra de ficção. Ele reside no campo da fantasia. E a gente vai tratar a gastronomia também por esse lado. Porque é isso, gente. Às vezes,
a gente está falando de gastronomia, de uma gastronomia que não existe. Há um puritanismo, eu não lembro quem foi que contou essa história, não sei se foi num documentário desse que eu vi, né? A gente fica vendo muito documentário, né? Todo mundo aí que é doido aí em gastronomia, né? Provavelmente se entope desses documentários aí, assistindo em binge watching, um atrás do outro, mas num deles mostrava justamente essa... Estava falando sobre essa moça, né? Que falou assim, ei, tu estava no mercado? Olha só que coisa absurda. E viu uma cozinheira, né? Estava vestida até com doma, não sei por que vestido com doma na feira, né? Porque isso não se faz. Algum documentário que vocês indiquem? Vamos indicar documentários aí, minha gente. Legal. Trocar referências, belíssima ideia. Então a pessoa vai na feira, a cozinheira, ela escolhe os tomates e ela enrola os tomates num pano e carrega os tomates como bebês. Gente, a lavagem cerebral que a gente fez como sociedade na cabeça de uma pessoa dessa para tratar um tomate como um bebê foi muito grave, entende? Por quê? Porque a gente está gourmetizando o próprio ato de escolher tomates. A gente está transformando, reimaginando a escolha de tomates a partir de uma percepção falsa de um puritanismo que nunca existiu, sabe? Até porque, se você vai na roça, se você já trabalhou na lavoura ou já visitou, sabe que o sistema é bruto. Por outro lado, tem coisas, tem plantas que a gente trata com delicadeza, mas você não vai tratar com delicadeza um pau de cana, entendeu? Então, assim, essas percepções, elas nos fazem mudar a forma como a gente se relaciona com a comida e, consequentemente, com o outro, né? E agora, como eu prometi, falando de sexo, eu vou colocar aqui para vocês essa outra telinha. Deixa eu ver se dá para fazer a apresentação grandona assim. Eu entreguei, né? Estou entregando o jogo aqui, que eu estou trabalhando com Canva e eu estou me entregando. Não acredito em comidas afrodisíacas. O verdadeiro afrodisíaco é o fogo com que a comida é feita. E esse fogo mágico só se encontra dentro do corpo de quem cozinha e de quem come. Rubem Alves, esse livro está na mesa. Outra sugestão aí de... descobri o Rubem Alves com outro autor, mas não me lembrava, eu acabei não pesquisando e não coloquei. Então fica a minha meia-culpa e eu prometo atualizar para quando eu mandar para vocês a ficha bibliográfica. Tá? E aí, gente, isso aí é uma crença do Rubem Alves. Não acredito em comidas afrodisíacas. Mas uma coisa que a gente tem desse fogo mágico dentro do corpo. Quando a gente fala em fogo no corpo, gente, a gente está falando desse aspecto erótico, tá? A gente não está mais falando do pornográfico, do mukbang, que é diferente do erótico da cozinha, entendeu? Então, do mesmo jeito que há diferença no campo do próprio sexo mesmo, entre erótico e pornográfico e tal, na comida também. Há coisas eróticas e coisas pornográficas. A comida se relaciona diretamente com o sexo de uma forma histórica. Primeiro, já se relaciona a partir do processo de, como pode dizer, de antropofagia mesmo, né? A gente tem aquele processo de antropofagia, usado inclusive no nosso linguajar, né? O ato de comer também é usado de forma pejorativamente para o ato de fazer sexo, né? E isso é incorporado no nosso sistema, no todo o nosso sistema cultural. E a ideia do afrodisíaco é muito interessante para a gastronomia. Por quê? Porque nosso imaginário está tão acostumado a normalizar a ideia do afrodisíaco de uma forma puritana. Christian Bauer, obrigado, Simval. Christian Bauer e Rubem Alves, né, fizeram esse livro, está na mesa. Então, está tão normalizado no nosso imaginário que quando a gente fala do afrodisíaco, a gente leva isso para os nossos restaurantes, para os nossos negócios e etc., com a consequência do coraçãozinho de chocolate, porque é afrodisíaco. Com a ideia da entradinha com ostra, porque é afrodisíaco. Então, Dia dos Namorados, cardápio afrodisíaco.
sabe? Isso é parte de uma narrativa, é parte de um merchan, grande merchan que a gente fez, uma lavagem que a gente fez cerebral que, para o restaurateur, né, para o restaurador, vou chamar de restaurador, vamos esquecer esse papo de restaurateur e restauratriz. Restaurador e restauradora. Quem trabalha nesse ramo de restaurantes, bares, etc. Então, o restaurador se aproveita disso, obviamente, para poder maquetar o seu negócio, o seu cardápio de Dia dos Namorados. Porque Dia dos Namorados é uma data que a gente sabe que os restaurantes se entopem ou se entupiam. A gente não sabe como será o próximo Dia dos Namorados, né? No nosso cenário pandêmico de hoje. Mas a ideia é essa. A gente incorporou essa ideia. E aí a gente pode aprender um pouco. Não sei se vocês estão se perguntando por que eu estou usando ovo de codorna lá no fundo. Talvez o Rosualdo consiga nos responder, hein, Rosualdo? É pesquisador do forró. Já sabe? Ó a dica aqui, ó. Nossa, ficou estourada aqui a tela. Respondeu? Como dizia Luiz Gonzaga. Opa, aqui, ó. O que ele dizia, Rosu? Citei o forró, né? Vou colocar um pouquinho pra gente, porque a ideia do curso é essa, gente. A gente vai trazer esse tipo de conteúdo, tá? Então, um conteúdo que a gente vai usar como sabedoria é essa música. Porque, para além só da letra, há todo um charme, há toda uma sensualidade na qual ele coloca essa música. E aí eu vou colocar para vocês agora, tá? Tá ouvindo? Saiu não? Calma aí, gente. Deixa eu só. Eu vou fazer o seguinte: vou compartilhar a tela. E aí eu acho que sai. Tá no disco São João Quente. Olha o nome, gente. São João Quente. Calor. O Fogo de Rubem Alves e Christian Bauer. Foi? Não foi? Bem, não deu para compartilhar o som, vocês não ouviram, né? Ô, Guilherme, lá embaixo onde ativa e desativa o som, se você clicar na setinha, né, vai subir um menu. Eu acho que se você for em sair do áudio do computador, ele vai ficar. Obrigado. Tenta aí, não sei se é isso, mas... Saiu, gente? Não foi. Perdi essa. Bem, pessoal, não deu para compartilhar, infelizmente. Mas vocês conhecem a música. Coloque aí de ladinho para vocês ouvirem também, nos seus Spotify da vida, fácil de achar. Ovo de codorna, eu quero um ovo de codorna para comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu estou madurão, na flor da idade, mas ainda na mocidade, né, uma coisa assim. Basicamente, o Luiz Gonzaga estava falando que precisava de um Viagra. Entende? E esse Viagra está popularmente nessa sabedoria de que fala que o ovo de codorna vai ajudá-lo a fazer circular mais sangue na região para baixo da cintura.
E é isso que ele está cantando, sabe? E a música inteira ela vai trazer no próprio chachado, o próprio estilo musical do Gonzagão, ele vai trazer esse ato sexual numa malemolência, esse desejo, perfeito? E a gente pode também aí discutir a carga machista que há nessa própria narrativa, né? Mas também, mais uma vez, sucumbe ao zeitgeist do seu tempo, né? O espírito do seu tempo. E a gente tem, então, o Ovo de Codorna no centro de uma narrativa que é cultural. Ou seja, o ovo de codorna ele não é mais aqui um alimento para você matar a sua fome, mas sim matar a sua fome, o seu desejo sexual, né? Ou seja, é um afrodisíaco. Então, o afrodisíaco ele tem um papel muito central, ou o erotismo, né, vai ter um papel muito central para esse processo. Perfeito? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Foi mal aí os problemas técnicos que eu tive. Engraçado que eu achei que estava funcionando, né? Bem, vamos lá. Continuando, a gente chega então aí no Senhor dos Anéis. Concluindo esse momento, eu compartilhei a tela inteira, não coloquei a apresentação mesmo. Concluindo então esse percurso que a gente fez para introduzir as ciências gastronômicas, a gente está entendendo as ciências gastronômicas a partir de uma perspectiva multifacetada. É como o anel do Senhor dos Anéis. O que a gente está falando aqui é um anel para governar todos. Esse anel aí das ciências gastronômicas é isso, entendeu? É esse símbolo. É um símbolo de fato de você circular e você unir essas diferenças em torno de um propósito. Um propósito muito nobre, muito interessante, muito singelo, muito importante, que é o da gastronomia. De confrontar, como eu tenho dito, e de se mergulhar na gastronomia por todos os seus vieses. Esse incômodo, pelo qual eu estou falando aqui, já fechando a nossa conversa, para a gente poder ir só para tirar dúvidas e também para a gente mostrar como vai ser o processo do curso, a ideia desse anel é justamente entendendo de que as ciências gastronômicas, é claro que eu usei essa brincadeira como eu digo, de governar a todos, né? Mas a ideia não seria nem de governar, mas seria de reunir em torno dele, ou seja, na órbita da gastronomia, essas outras ciências. E aí o incômodo pelo qual eu trago aqui e sugiro para a gente poder começar a pensar com mais força é de que as ciências gastronômicas, quando você coloca assim, elas precisam entrar na pauta, seja com esse nome ou seja com outro nome, pura e simples gastronomia, precisa entrar na pauta dos nossos estudos, inclusive formais. Enquanto não houverem, eu sei que está havendo, tá? Já tem muita gente fazendo isso, sensível a esse tema, mas eles precisam entrar de uma forma mais frontal. Se você pega, por exemplo, a própria formação do gastrólogo, que é o tecnólogo de gastronomia, ele vai servir muito mais ao seu propósito de trabalhar no food service, no setor de restauração, de modo geral, de hospitalidade. O que a gente propõe com gastronomia, o que a gente precisa propor para esse novo mundo, é uma gastronomia que atenda problemas reais da humanidade. Entende? E por isso a gente tem que trazer essas ciências, essa transdisciplinaridade para dentro da conversa. Não dá para a gente ter um curso de gastronomia, como a gente tem já os formais, eu sei, eu não quero criticá-los nesse sentido, tá? Porque são grandes suportes, o que a gente tem, na verdade, para poder estudar gastronomia. Nesse momento a gente teve, acho mês passado, né, a inauguração do primeiro mestrado acadêmico em gastronomia, lá na Universidade Federal do Ceará. E isso é muito enriquecedor para o campo. Só que a gente precisa sair, de fato, da formação do gastrólogo
apontando para algo para além do setor de restauração e de hospitalidade, sabe? Claro, precisamos profissionais capacitados e parará nessas áreas, e que é mais importante, talvez, a parte prática da coisa num curso de 2 anos. Mas essa parte teórica que está ficando faltando está nos impedindo de enxergar outras potencialidades da gastronomia. Por exemplo, não estamos falando em inovação e tecnologia, ou pelo menos não estamos fazendo isso de uma forma real, sabe? Na próprio setor de saúde, a gente precisa entender, por um lado, gastronômico, sabe, o que está acontecendo. Ou seja, há respostas que são gastronômicas para problemas de saúde. Afinal, não é outra coisa senão o fenômeno da medicalização dos alimentos, algo a ser estudado com mais afinco. Então, usamos alimentos como uma forma de medicalizar. Eu não estou falando que isso é bom e que isso é ruim. Eu estou falando que a gente precisa entender melhor este fenômeno. Por que a gente está medicalizando, se medicalizando através de alimentos? Não gosto desse alimento, não me interesso por ele, mas vou comer porque vou extrair dele este benefício, o nosso ovo de codorna, sabe? Então, o alimento está para além do benefício, sabe? Com esse modelo EAD que entrou agora de forma abrupta e quase canalha, de fato, fica difícil. Então, vamos tentar correr pelas margens. E Rosu fez uma contextualização aí sobre a música, né? Que teve essa sequência Capim Novo, de fato, do Gonzagão. Né? Nesse curso, então, o que a gente... bem, eu fecho aqui um pouco essa ideia do que são as ciências gastronômicas. E eu queria saber de vocês se ficou bem claro assim, que eu estou falando, o que vocês acharam dessas perspectivas. E, enfim, espero ouvir alguma contribuição de vocês, se vocês assim o quiserem fazer. Então, podem ficar à vontade, abrir os microfones e bater papo. Oi, Lobão. Oi, Jaque, tudo bom? Bom, contribuir um pouco com o que eu penso, né? O que eu estou atrás, né? Eu, como cozinheira, eu venho buscado, e isso foi muito despertado com o Lobão, ele sabe disso, né? Com as aulas, que ele foi meu professor. E essas perspectivas que eu busco, sabe? O além da cozinha, o além das panelas. Eu acho que essa é a visão do cozinheiro. Eu acho que, assim, que ele tem que ter um pouco mais essa conscientização, esse interesse, né? Eu sei que não é geral, mas a minha busca é essa. E eu acho que você contribui muito, muito com isso, e as pessoas vão ver isso, né? Principalmente quem for da área e está interessado nisso. Os que não forem também vão se apaixonar por isso. É a maneira como que você aborda e demonstra isso, né? Faz com que a gente abra, assim, a mente, a cabeça. E é isso. Eu acho isso. Obrigado, Jaque. Lobão, é o Ronaldo falando. Ô, Ronaldo. Não é Manuel. Tudo bem. Gente, eu vou fixar o Manuel, mas não é Manuel, é Ronaldo. É Ronaldo. Eu sou estudante de gastronomia, eu faço no IFB. Né? E, assim, igual como a Jaque falou, e que você já tinha falado também, né? Eu não quero apenas cozinhar. Eu quero mais. Eu quero entender, assim, tudo que se cerca da coisa gastronômica. Né? O que você falou a princípio, a cultura, a arte, o sexo, tem muito a ver realmente. Então, assim, eu gostei muitíssimo de tudo que eu ouvi, e eu acho que é por aí mesmo, é o caminho, é a pesquisa, é o entendimento, né? E outra coisa que você falou que eu achei ótimo, ninguém estuda para ser chefe, né? É o que a gente sempre fala no IFB.
Eu postei uma foto minha de doma, né? Porque é o uniforme que você tem que usar dentro da cozinha. Aí algumas pessoas viraram e falaram assim, nossa, que chique. Aí eu... Se soubesse. Se soubesse o tanto que não tem nada de chique, não tem nada de glamour dentro da cozinha. Nada. Nada Perfeito. de glamour. Não é assim... A pessoa que trabalha em cozinha, que faz gastronomia, que se interessa pelo assunto, é porque ela ama. E uma coisa eu te digo, eu amo o que eu faço. Terminando aqui, eu vou montar 6 pizzas ali, né? Eu fiz a massa, isso e aquilo, Então, assim, eu gostei demais, muito mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Que bom. Obrigado, Ronaldo. Oi, Lobão. Opa! Tudo bom? Não, é que é interessante, porque quando a gente se encontrou nas redações, né? Falando de gastronomia, de um aspecto muito corriqueiro ali do dia a dia. Mas antes de eu ir para fazer gastronomia no Correio, na Vejinha, eu tive um contato muito interessante com a gastronomia, que foi como assessor de comunicação do CET, do Centro de Excelência em Turismo da UNB, que tinha já nos trabalhos da especialização, que eu lia muito, porque eu procurava transformar aquilo em pauta e algumas coisas e tal, tinha muito essa visão de gastronomia muito mais multidisciplinar, essa coisa que você está propondo aqui. Então, é interessante porque é um reencontro com isso que desde que eu saí do cotidiano de redação, eu procuro, assim, eu queria muito me envolver, retomar o contato com a gastronomia como assunto, mas não daquela forma corriqueira, é como algo a se pensar, entendeu? Em resumo. Legal. E é interessante essa questão você falou da saúde e tal, que um dos trabalhos lá, eu lembro até hoje, foi do Emerson Mantovani, que ele tinha feito cirurgia bariátrica, e ele fez um grande cardápio sobre que seria de pratos que usavam os princípios da gastronomia, de sabor, aspecto, né? Mas dentro dessa questão de necessidades daquele momento pós-operatório. Perfeito. Quer dizer, é uma coisa meio radicalização da questão da comida e saúde, enfim. Mas tinha coisas bem interessantes lá, enfim. Letícia. Boa noite a todos. Eu achei a proposta do curso bastante interessante. Eu sou nutricionista e o que eu vim buscar é onde o elo foi perdido entre nutrição e gastronomia e onde eu posso encontrar a união entre nutrição, gastronomia e práticas integrativas para conseguir enxergar o alimento de uma forma mais holística, né, em todas essas sensações que o alimento pode proporcionar. Então, acho que é um curso bastante interessante, que eu vou conseguir entender todo esse processo e também tentar encontrar onde o veganismo, esse movimento do veganismo, está dentro desse processo de gastronomização. Perfeito, ótimo. Estou bastante interessada. Bacana. Será o fórum para isso também. Oi, Lobão. Oi. Cadê? Eu sou a Alessandra. Eu achei muito legal isso que você trouxe com relação à gourmetização. Acho que se a gente for parar para pensar, tudo de alguma forma se torna um pouco cultura de massa, né? E a gourmetização ela vem um pouco nesse sentido. E aí eu fiquei me perguntando assim como que a gente pode encontrar então a verdade das coisas, sabe? Como que a gente pode encontrar a essência antes dessa gourmetização? E aí, puxando o gancho do que a Letícia falou, assim, quando você colocou esse dado do arroz e feijão, já me veio na hora esse lance da relação da nutrição com a gastronomia. Até um pouco do que o próprio Michael Pollan fala, assim, de que a gente chegou em alguns momentos em que os alimentos eles foram completamente demonizados, né? O pão nos Estados Unidos, de repente, não podia mais comer pão e todo mundo parou de comer pão e aí migrou para um outro alimento e a indústria sempre vem, de alguma forma, criando
essas negações assim, com relação aos alimentos. E aí entender justamente qual que é a interseção dessas coisas. Mas assim, eu diria que a minha maior curiosidade de tudo isso que você está falando é de como que a gente pode enxergar as coisas além da gourmetização, né? Porque o Farm to Table, ele é muito interessante como movimento, mas realmente ele começa a ganhar depois um papel que é maior do que o próprio objetivo que ele traz, assim, né? Então, é uma forma. Enfim, sei lá, fiquei pensando nisso, acho que as reflexões vão ser interessantes nesse sentido. Vão ser ótimas. E é bem por aí, gente. Exatamente isso que vocês estão falando, enfim, já percebendo que é o que a gente vai tratar. Perfeito? Mais alguém? Vou voltar ali para... Eu tenho alguma pergunta. Sim. Nem sei se agora é exatamente o momento, mas acho que até puxando um pouco para o meu lado, eu tenho muito interesse em tentar pensar mais e conhecer mais sobre a gastronomia no campo da política pública, né? Assim, eu tenho pensado muito como isso é algo importante, né? Quando você fala de indústrias criativas, existe a gastronomia, mas na política pública ela nunca é citada. Eu, pelo menos, que trabalho no governo há 12 anos, não vejo tantas referências nesse sentido. Quando você fala de saúde, de educação, de merenda escolar, de empreendedorismo, né? E aí, nesse contexto dos pequenos negócios que nascem, a gente também consegue trabalhar o empoderamento feminino. Assim, é tão grande a teia, né, de conexões e campos possíveis para a política pública. Isso é algo que me interessa, onde a gente já tem referências melhores, outros países, nível estadual do Brasil, ou mesmo coisas que já acontecem, mas que eu conheço pouco. E uma segunda pergunta, eu tive uma conversa muito interessante sobre políticas públicas na área de design, com uma escola de design alguns dias atrás, né? E uma coisa que um professor me falou que me marcou é que no Brasil a gente precisa desmistificar essa ideia que design é uma coisa cara, é uma coisa para rico, é uma coisa que está necessariamente associada a dinheiro, né? Design, você pode falar de funcionalidade, de ergonomia, de desenho, e, de novo, isso pode ser aplicado para matérias-primas e para contextos completamente diferentes, né? Uma coisa super simples, muito bem montada e desenhada, até uma coisa feita de ouro ou de, enfim, pedras preciosas. E aí me veio essa analogia te ouvindo, né? Será que tem uma questão de percepção hoje, né, que associa muito a gastronomia a uma coisa cara para poucos e de um mundo muito distante do seu, de uma coisa que vai para o mundo mais do desejo? E se haveria formas de tentar aos pouquinhos buscar novas referências e talvez desconstruir esse conceito para ampliá-lo, né? Porque a partir do momento que você amplia esse conceito, ele para de ser aquela coisa muito, muito inatingível, uma cabana ali para 3 comensais, e ela vira uma coisa de todo mundo, né? O campo da possibilidade sua, né, da sua comunidade, do outro. Então, eu acho que isso também é outro ponto bem interessante e adoraria te ouvir um pouquinho, se possível agora, enfim, outro momento, sobre a sua perspectiva nesses 2 temas. Obrigada. Legal, legal. Bem, já vou responder, Isabel, quando for explicar daqui a pouco. Acho que agora, na verdade, nosso tempo também já está terminando, mas eu vou explicar, contextualizando um pouco o curso, e já até dando um pequeno spoiler, que o nosso terceiro módulo ele vai abordar o que eu estou chamando de ação e pensamento. E ação e pensamento é justamente esse lugar onde se encontram esses grandes temas da biodiversidade, ecologia, ou seja, o relacionamento humano, e também vai entrar políticas públicas, identidades, tá? A gente tem muitas identidades gastronômicas. A gente já fala hoje de uma gastronomia queer, por exemplo, a gente tem a gastronomia negra, a gente tem gastronomias... Na verdade, nós temos teologias da gastronomia, são várias, né? A gente vai falar sobre a relação também religiosa, transcendental da comida, ou seja, você tem uma relação que é íntima, que passa pelas religiões, entendeu? O sacrifício animal do Islã, enfim, o caruru do candomblé, né? A ceia cristã, tudo isso é a gente colocando a gastronomia como parte de um ritual ou de uma conexão que é espiritual, por exemplo, de enlevo espiritual.
E também vamos falar, obviamente, de políticas públicas e ativismo, que é algo que é muito importante para a gente também reunir todas essas, não só dilemas, né, todas essas possibilidades do estudo do campo da gastronomia, tentando buscar respostas. E aí, Alessandra, não sei se a gente consegue chegar na verdade, tá? Não, a Alessandra tinha falado sobre, foi a Alessandra, né, que falou sobre a verdade por trás disso, né? Eu não sei se a gente consegue, né? Não sei se a gente vai conseguir chegar à verdade de qualquer coisa. Eu acho que Heidegger, que escreveu sobre a essência, eu acho que ele morreu sem encontrar a tal da essência. Entendeu? Escreveu bastante sobre isso, mas é algo que a gente não consegue delimitar ou ver, né? Mas isso é importante também. O processo já é a resposta, é o que eu imagino. Entende? Não sei se ficou completa a resposta, mas deixa eu voltar ali para a apresentação rapidinho, para a gente poder... minha apresentação está dando uns bugs, gente, me desculpem. Aqui, pronto. Saindo do Senhor dos Anéis, para a gente falar um pouco rapidamente sobre a experiência do curso. Então, a gente vai se apoiar nesses 3 eixos aí, ó: leitura, escrita e relacionamento. Não se apavorem, meu povo. A gente não vai... a gente vai considerar, vai levar em consideração as limitações de agenda, de capacidade mesmo, às vezes a vida está muito corrida, para a gente poder fazer essa experiência para todo mundo. Então, na verdade, é o seguinte: a gente vai ter algumas leituras muito básicas e várias sugestões, e você pode fazer isso dentro da sua possibilidade, ou seja, não, eu consigo de uma semana para outra, por exemplo, ler tudo isso. Senão, eu vou ler essa coisinha aqui, sabe? Mas o incentivo que eu estou colocando é de que a leitura, e a leitura liberta, sabe? A leitura que vai abrir a nossa mente para isso. Porque, por mais que eu fale, eu já estou fazendo uma percepção da minha própria leitura passando para vocês. Então, é legal também de vocês buscarem nas suas leituras, vocês criando esses universos que vão vir com a leitura, ou essas respostas ou perguntas que virão. Então, a leitura é parte de um processo metodológico aqui do nosso curso. E eu sei que vocês vão dar conta, porque a gente vai adaptar essa leitura para cada um. Vai ser uma coisa bem... vou ter um atendimento bem próximo com vocês, até individual, justamente para vocês conseguirem fazer esse processo. Por quê? A gente vai chegar na parte da escrita. Por que a escrita também é importante? Eu sei que tem gente que vai falar assim: poxa, nem todo mundo aqui é jornalista, né? Mas tem gente que vai falar assim: nossa, eu acho tão difícil escrever, gente. Para mim é complicado, não se colocar a ideia no papel. Mas a metodologia de você colocar uma ideia no papel é importante para esse propósito. Então, por isso que nesse curso a gente está propondo uma orientação. Eu falei assim, se você olhar no plano de aula, tem produção de um artigo. Não é um artigo científico, mas se você quiser pode ser. Então, pode ser um artigo científico, pode ser um parágrafo, pode ser um pensamento, pode ser um diário, pode ser um poema, enfim. A ideia de você tirar da sua cabeça alguma coisa que seja sua, um pensamento seja seu, uma conclusão ou então uma provocação sua para o papel, porque o objetivo desse curso é dar a vocês essa sensação ou permitir para vocês, né, alcançar essa autonomia de pensamento, sabe? Estimular, né? Obrigado pela palavra. Estimular o pensamento nesse sentido. Então, levando em consideração as limitações e os momentos de cada um aqui. Ou seja, se você escrever pouco ou se você escrever muito, não é isso que importa, sabe? E é claro que isso é o que engessa se a gente estiver falando de um curso formal, porque vai ter que ser aquilo. E aqui a gente está fazendo uma outra abordagem, porque o meu objetivo é que vocês ganhem, dentro da possibilidade de tempo, de maturação de vocês, esse resultado que pode ser de um tamanho pequeno ou de um tamanho grande,
mas que ao final será uma coisa completa, entende? E o relacionamento, apesar de ter colocado 2 pessoas falando, é o relacionamento mesmo de troca entre nós, entre vocês, e também da gente com o nosso meio. E quando eu falo meio, o próprio meio ambiente também. Agora, um pequeno jabá. Próximos cursos da Escola de Humanas. A gente já está planejando a 2ª turma do Comida de Pensar para setembro ou outubro. Então, compartilhem com as amigas para ver se a galera também faz a próxima turma. Ou até essa também. Dá para entrar ainda até a semana que vem. Já vou falar sobre isso. Vai dar para entrar na turma. Esse vídeo agora que a gente está fazendo, essa gravação, vai ficar no YouTube. E aí a gente pode recuperar depois o conteúdo para poder seguir com o curso naturalmente. Então tem escrita criativa, que está aberto para manifestação de interesse, para você falar assim, tem interesse, e esse módulo, e esse curso vai ter um módulo bem legal, que vai ser o módulo para quem quer desenvolver sua escrita em inglês. Então vai ser com um amigo britânico, que é jornalista, enfim, e é professor também, e vai poder trazer isso para a gente. Sala de cinema vai ser o nosso cineclube online. Em breve a gente vai falar sobre ele, vai divulgar. E educação midiática, que é o nosso próximo curso, na verdade, que a gente vai abrir inscrições, que é basicamente como a gente combate fake news. Vai falar sobre pós-verdade e tudo mais. Pois bem, sobre o Comida de Pensar, o que fazer agora? Gente, muito obrigado pelo carinho, por estarem até aqui comigo. E a gente vai se encontrar nesse percurso ao longo desse caminho. Se você não conseguir fazer agora, eu espero vocês em setembro ou outubro, tá? Para a gente poder fazer a 2ª turma do Comida de Pensar, porque afinal já pensamos demais em comida de comer. Um beijo.